no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 14 ao 17. E nessa manhã vamos falar sobre a relação de Cristo com as nossas dores. Mateus 8, do 14 ao 17, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, pela Tua palavra que é viva e que fala aos nossos corações. E nesse momento em que mais uma vez nos encontramos diante do Senhor em oração, nós pedimos de forma específica que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Cristo mesmo que nós oramos, pedindo discernimento, a luz do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Nós temos vivido aí 2 anos, irá completar em março do ano que vem, de pandemia, de coronavírus. E quando a gente acha que se livra de uma doença, aí já surge uma outra epidemia aí de gripe forte, pegando muita gente. E essa questão da enfermidade, sim, vou citá-lo, vou citá-lo na pregação. Está assistindo? Bênção. Vou citá-lo na pregação, inclusive. E se há um problema na raça humana que atinge todas as pessoas, esse problema é a enfermidade. Todos nós. Um problema que atinge, independente da situação social, seja rico ou pobre, independente da raça, branco, negro, índio, pardo, pessoas novas, pessoas velhas, independente de qualquer coisa, uma hora ou outra nós vamos enfrentar a enfermidade. Nós vamos passar por doença. Seja conosco, pessoas próximas a nós, e isso não é uma profecia, né? Eu não estou desejando mal para a vida dos irmãos, mas é uma realidade. A enfermidade faz parte. Nós vivemos num ambiente de queda, de pecado. O ciclo humano passa por isso. Nós nascemos, envelhecemos e morremos, e nesse ciclo certamente nós enfrentamos enfermidades, sejam elas de grau mais elevado ou menos elevado, enfermidades que de fato levam à morte ou não, mas a enfermidade é um problema real. Um problema que traz dor, um problema que traz sofrimento, não apenas para a pessoa que sofre a enfermidade na pele, mas para aqueles que estão à volta. Certamente o nosso irmão Ângelo, a sua família, está um pouco apreensiva com relação ao Juliano, que está na UTI, a saturação baixa. Nós, lá em casa, temos experimentado ao longo desses últimos meses com um problema de saúde do pai de Carol, e como isso mexe com a gente também, não apenas com ele, mas mexe com toda a família fica sensibilizada, nós sofremos, nós queremos ajudar, nós ficamos limitados porque nós não podemos ajudar como nós gostaríamos, não podemos curar aquela pessoa. A enfermidade mexe com todo mundo, não apenas com o enfermo, mas aquelas pessoas que estão à volta. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra Jesus lidando com enfermidades, lidando com as dores das pessoas. Esse texto ele faz parte de um primeiro momento de 10 milagres que Jesus realizou. 10 manifestações de cura, poder de Jesus envolvendo curas de pessoas. O momento em que Jesus aqui alcança 3 grupos
que eram grupos excluídos da sociedade judaica: os leprosos, os gentios e, aqui no caso da sogra de Pedro, uma mulher. E acentuando o texto anterior, do verso 5 ao verso 13, do centurião, onde Jesus não precisou ir na casa daquele homem para curar, mas apenas a ordem de Jesus já fez com que aquele homem fosse curado. Nos outros casos, Jesus tocou nessas pessoas, Jesus tocou nesses enfermos. E quando Jesus toca, isso não implica em que Jesus tenha se contaminado com aquela doença. Havia, inclusive, na lei judaica, quando alguém tocasse no leproso, ele era considerado impuro. Por uma quantidade de dias depois, ele deveria se apresentar para ver se havia pegado a lepra ou não. Mas Jesus, ele não se contamina. Pelo contrário, Jesus, quando toca nas pessoas, ele coloca nas pessoas a cura, a salvação, a justiça, a restauração. E nós percebemos aqui uma relação forte de Jesus com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E não apenas isso. Nós percebemos aqui nesse texto como deve ser a nossa postura diante das dores, diante das enfermidades. E é por isso que eu gostaria de refletir nessa manhã sobre isso. Cristo e as nossas dores. Não farei como de costume, dividir por pontos, mas nós vamos ver versículo por versículo o que esse texto tem para nos ensinar nessa manhã. Volte seus olhos para o verso 14, então. O texto começa dizendo: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Pedro foi um dos 12 que seguiu Jesus de perto, um daqueles que deixou tudo para seguir Jesus. E nós percebemos aqui como Deus, ele cuida do seu povo, dos seus discípulos, daqueles que o seguem, nos mínimos detalhes. Deus cuida daqueles que o seguem nos mínimos detalhes. E interessante que a febre não é uma doença em si, mas é o sintoma de uma doença. Alguns estudiosos dizem que a sogra de Pedro poderia aqui estar sofrendo de malária, que era uma doença muito comum nessa região, e ela causa muita febre, febre alta, febre persistente. E o texto diz que essa mulher estava ardendo em febre. O relato lá no Evangelho de Lucas sobre essa cura também, Lucas, um médico, diz que essa mulher estava com uma febre muito alta. Febre persistente, febre alta, ardendo em febre. E é muito interessante porque quando nós estamos com febre, a gente toma um medicamento para a febre passar, ela baixa, a gente fica ainda com o corpo mole, meio indisposto, porque o sintoma passou, a febre passou, mas nós ainda estamos doentes. A febre pode até voltar, inclusive, né? Mas o texto nos diz que quando Jesus toca nessa mulher, a cura dela foi completa. Não somente é uma febre que baixou, mas imediatamente aquela mulher foi curada, foi restaurada, e mais, ela levanta e passa a servir Jesus. Nós vemos aqui o cuidado de Jesus com os seus discípulos, como Jesus se preocupava com aqueles que o seguem. Não é à toa que no capítulo 6, quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte, e ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele se preocupa com aquilo que nós precisamos. Ele se preocupa com as nossas necessidades. Ele se preocupa com os seus discípulos. O texto nos diz aqui que ele vai à casa de Pedro. Pedro aqui tem uma família, tem uma sogra, tem uma esposa. E é importante observar que a preocupação de Jesus aqui não foi apenas com Pedro, não foi apenas com o seu discípulo, mas com as pessoas que estavam naquela casa, em especial aqui com a sua sogra, com aquela mulher que estava enferma. O que nós vemos aqui muito forte nesse texto é a compaixão de Jesus. Jesus se compadece das pessoas, embora não tenha aqui de forma explícita, Jesus se compadeceu da sogra de Pedro. Isso aqui está implícito. Ele viu aquela mulher,
Ele viu aquela situação e Jesus se moveu em direção àquela mulher. Ele se importa com aquela mulher. Jesus não é aquele que passa onde pessoas estão doentes, onde pessoas estão sofrendo, e ele simplesmente ignora o sofrimento das pessoas. Mas Jesus é aquele que se compadece. Jesus é aquele que tem compaixão. Jesus é aquele que é misericórdia. E ele não negligencia isso, ele se compadece daquela mulher, ele tem compaixão por aquela mulher. Nós não podemos achar que Jesus, quando ele veio, foi simplesmente para cumprir uma verdade teológica, uma lógica teológica, onde não há envolvimento, onde não há coração. Cristo se envolvia com as pessoas. Cristo se compadecia das pessoas, se apiedava daqueles que sofriam, tinha misericórdia daquele que sofria. E esse é um dos princípios que nós que seguimos Jesus devemos exercer. A misericórdia com aquele que sofre. A compaixão por aquele que está necessitado. O estender a mão. O ministério da misericórdia. O cuidado com o fraco. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e sofrendo e nós não fazemos nada? Ignoramos. Nem olhamos para as pessoas. Quantas vezes fazendo pior ainda? Vemos pessoas passando por necessidade, no caso aqui de enfermidade, e falamos, olha, eu vou orar por você. E nós sequer paramos para orar por essa pessoa. Esse pode ser um excelente momento para lembrarmos do nosso irmão que está na UTI. Orar por ele. Orar pela sua família. Exercer misericórdia, exercer compaixão. Cristo fez isso. E ele espera que os seus discípulos façam isso também. Exerça compaixão, exerça misericórdia com aquele que sofre. Porque Cristo se importa com as nossas dores. Cristo se importa com a nossa luta, com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Nós que o seguimos, ou que dizemos que seguimos, devemos ter a compaixão, a mesma compaixão de Cristo, como ele teve pela sogra de Pedro aqui. Mas nessa mulher nós encontramos também um padrão muito importante para seguir. O princípio daqueles de quem Deus se apieda devem se levantar para servir a Cristo. Essa mulher, no momento em que Cristo tocou nela e ela foi curada, essa mulher se levanta e passou a servir Jesus. O que é que agrada o meu Senhor? O que é que agrada aquele que me curou? O que é que agrada aquele que me restaurou? O que é que agrada aquele que teve compaixão de mim? Eu quero viver para esse Senhor. Eu quero viver para esse Jesus. Eu quero viver para aquele que me salvou. Eu quero viver para aquele que me curou. Eu quero viver para aquele que me encontrou. Eu quero fazer a sua vontade. O verso 15 nos mostra que essa mulher, quando foi tocada, quando foi curada, ela se levanta e serve a Jesus, ela se torna uma serva de Cristo. E passa a fazer o que Cristo quer, o que Cristo deseja, a vontade de Jesus. Quando o Senhor restaura as nossas almas, quando Ele nos transforma em servos. Em gente para servi-lo, servir na sua obra, em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor não nos cura para ficarmos sentados nos bancos da igreja. O Senhor não nos cura e não nos chama simplesmente para ficar engordando espiritualmente, somente sendo alimentado aqui. Mas Ele nos chama, nos cura, nos salva para ir e servir a esse Senhor. Servir na obra do Senhor. Não fazer o que nós queremos, não fazer o que os outros querem, não fazer o que a sociedade diz que é certo ou errado,
mas fazer o que o nosso Senhor manda. A vontade do Senhor. Servir a esse Senhor. A vontade do nosso Redentor, do nosso Salvador. Esse é um padrão daqueles que seguem a Cristo. Servir a esse Cristo. Servir a esse Senhor. E todos nós, todo homem, nasceu para servir. Nós fomos criados para servir. E se nós não servimos a esse Cristo, nós estaremos servindo a outro Senhor. No Sermão do Monte, Jesus foi muito enfático quando ele disse que não se pode servir a dois senhores. Porque ou você agrada um ou vai agradar outro. Ou aborrece um ou vai aborrecer o outro. Ou você serve a Cristo ou você não serve a Cristo. Sempre estaremos servindo alguém. Paulo, nessa mesma perspectiva, no capítulo 6 de Romanos, verso 16, ele escreveu: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ou seja, aquilo ou aquele a quem queremos agradar, satisfazer, fazer a vontade, obedecer, esse se torna o nosso Senhor. A quem nós temos servido? A quem você tem servido? Essa ideia de liberdade, de você querer ser o dono da sua vida, o Senhor da sua vida, isso é mentira. Você sempre vai estar servindo alguém. E se você não serve a Cristo, você vai estar servindo a você mesmo, a sua carne, a outra pessoa, e você vai se tornar escravo. Quando o Senhor nos toca, quando o Senhor se compadece de nós, nós, assim como essa mulher, devemos nos levantar e servir a Cristo. Uma narrativa simples, uma narrativa tão curta, onde a mulher curada se levanta para servir Jesus, mas que é cheia de compaixão, é cheia de reconhecimento de quem Jesus é cheia de reconhecimento de quem nós somos, de como nós necessitamos da misericórdia, da graça do nosso Senhor, e de como diante disso, dessa graça maravilhosa, nós devemos servir a esse Senhor maravilhoso. Devemos ter uma vida de servo diante daquele que se apieda das nossas dores, que cuida das nossas vidas, nos mínimos detalhes. O verso 16 traz o encerramento desse dia no ministério de Jesus, dizendo que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E é interessante nesse texto aqui como o próprio Jesus, ele faz distinção entre endemoniados e enfermidades. E é interessante que muitos evangélicos não fazem isso. Atribuem todo e qualquer tipo de enfermidade à questão de demônios. E isso é muito perigoso. Paulo Brasil, um dos meus professores lá de seminário, pregando sobre esse texto, ele diz que fazer essa associação de achar que toda enfermidade, toda doença é proveniente de demônio, de possessão demoníaca, isso é muito perigoso, porque vai existir aqui uma valorização do poder de Deus sobre expulsar os demônios e uma diminuição do valor do perdão dos pecados, do arrependimento. Porque, veja, seguindo essa linha de raciocínio, uma pessoa, por exemplo, que é adúltera, quando alguém está em adultério, o problema não é o pecado da pessoa. O problema é um demônio do adultério que está agindo sobre aquela pessoa, que faz aquela pessoa adulterar, e não o pecado. E se a pessoa expulsa aquele demônio, pronto, está resolvido o problema. Não existe arrependimento do pecado. E se não existe arrependimento, não existe cruz, não existe Jesus,
E se não existe Jesus, não existe salvação. Que evangelho é esse que nega a centralidade da cruz de Cristo? Nessa mesma perspectiva, uma pessoa que tem um vício qualquer, é um demônio que faz essa pessoa ter um vício. E se expulsar, está tudo resolvido. A pessoa não precisa se arrepender disso, confessar os seus pecados. E se não existe arrependimento, não há confissão de pecados. E se não há confissão de pecados, não há salvação. O texto diz que Jesus veio curar os endemoniados e veio também curar os enfermos. Nós temos aqui duas realidades, duas verdades que apontam para o poder de Cristo, de curar o corpo e de curar a alma. De curar as nossas enfermidades físicas, mas de curar também a nossa alma, perdoar os nossos pecados. E é nesse sentido que Mateus então vai concluir no verso 17, dizendo: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nós não podemos ignorar aqui que Jesus está falando nessa sessão de curas físicas. Ele curou o servo do centurião, curou a sogra de Pedro, curou o leproso. Não podemos tratar apenas aqui como coisas espirituais. Jesus curou também doenças físicas. Mas a pergunta que precisamos fazer aqui é: o problema do homem, o problema da humanidade, o nosso problema é a enfermidade, ou a enfermidade é consequência do grande problema do homem? Qual é a raiz das enfermidades? Será que a enfermidade, as doenças físicas, o coronavírus, uma gripe, o câncer, a AIDS, é o grande mal da enfermidade, ou a enfermidade, essas enfermidades, são consequência do grande mal da humanidade? Jesus não veio apenas nos libertar do pecado, mas também das consequências do pecado. As Escrituras nos diz que a morte é consequência do pecado. Lá em Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, uma das consequências foi que o homem iria morrer. Porque do pó vieste, ao pó tornarás. Se você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu com Adão e com toda a humanidade. E é assim até hoje. O homem nasce, o homem envelhece, o homem adoece, o homem morre. Isso é fruto do pecado. Nós não sabemos, quando Paulo escreve a respeito do espinho na sua carne, o que era aquele espinho. Se era uma enfermidade, se era alguma luta espiritual, mas o texto diz que Satanás esbofeteava Paulo por conta disso. E ele rogou 2 vezes para que isso fosse tirado dele. E a resposta do Senhor para Paulo foi: a minha graça te basta. É possível nós vivermos com algo, com a consequência do pecado, com a enfermidade física, se nós estivermos com o Senhor, com a graça do Senhor. As Escrituras nos dizem, Paulo aos Romanos no capítulo 8, quando ele descreveu que aqueles que estão em Cristo, nada, nem morte, nem altura, nem profundidade, nem enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, nessa perspectiva, quando a gente olha dessa forma, as consequências do pecado, a dor, o sofrimento, as enfermidades, elas podem nos acompanhar e vão nos acompanhar muitas vezes. Muitas vezes sofreremos, passaremos por luta, passaremos por enfermidade, pelo luto, problemas financeiros, problemas na família, podemos sofrer as consequências do pecado, mas se a raiz do pecado do pecado
dessa enfermidade é arrancada do nosso coração, se nós temos o perdão dos pecados, se nós somos nova criatura, se nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós podemos viver em paz, em esperança, apesar das consequências do pecado, apesar das enfermidades, apesar das nossas dores. A glória disso nós encontramos lá em João capítulo 11, quando Jesus fala da morte de Lázaro, quando ele chega ali em Betânia, Lázaro já morto há 4 dias, e Jesus fala: hoje vocês vão entender que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode enfrentar as consequências do pecado, mas as consequências do pecado não podem destruir você, não pode te afastar de Deus, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós somos restaurados. E mesmo hoje, passando as consequências, vivendo consequências do pecado, na nossa pele, na nossa dor, no nosso sofrimento, isso não é capaz de nos separar do amor de Deus. Nós podemos viver com esperança de que um dia essa dor, esse sofrimento, essa luta, isso vai acabar. Haverá um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não mais haverá doença, não mais haverá pranto, não mais haverá morte, porque tudo se fez novo. As primeiras coisas se passaram. E nós viveremos na eternidade, livres disso. Quando nós temos aqui Cristo apontando para o cumprimento da profecia do profeta Isaías, os seus pecados foram perdoados, as feridas foram saradas, nós temos aqui Cristo como aquele que cura não apenas a dor física, mas cura os nossos pecados. Ele é a esperança da humanidade. Nós, ainda nesse período natalino, podemos celebrar, de fato, não apenas no dia 25, não apenas no dia 24, mas todos os dias do ano, todo ano, até Jesus voltar, essa mensagem maravilhosa. Ele é aquele que veio para nos sarar das nossas enfermidades e das nossas iniquidades. O teu pecado foi tirado, a tua culpa foi tirada, a tua enfermidade será removida, e você pode desfrutar da maravilhosa graça desse Salvador, daquele que nos toca e não apenas cura fisicamente, mas principalmente daquele que nos toca e imputa em nós a sua justiça. Coloca em nós a salvação. Coloca em nós um novo coração. E agora, nós então somos livres. Livres do nosso pecado. Livres do efeito do pecado. Não nesse momento. Não hoje. Ainda sofremos com a Covid, sofremos com essa gripe, outras enfermidades podem aparecer, câncer, novos vírus, novas bactérias, mas nós podemos ter a certeza de que um dia habitaremos num lugar seguro, livre de toda enfermidade, livre de toda consequência do pecado, porque Ele veio para tirar isso. Ele veio para conquistar isso por nós, porque Ele se compadece das nossas dores. Ele veio porque nós somos incapazes de conseguir isso. A ciência não consegue isso. Os governos não conseguem isso. O homem, por mais inteligente que seja, não consegue isso. Mas Cristo conseguiu isso para mim e para você. Como você lida com as enfermidades, com as dores? Quando você se depara com a doença na sua família, na sua casa, na sua vida, como você lida com isso? Muito mais do que
ir na farmácia e comprar um medicamento. Não estou falando que você não deva ir comprar um medicamento. Não estou falando que você não deva ir procurar um médico. Mas existe alguém que se importa com a sua dor, que se importa com o seu sofrimento. E mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo. A forma de lidar com as enfermidades, quando temos esse Cristo maravilhoso, nós podemos lidar de forma segura, porque Ele está conosco. Ele se compadece. Ele sabe exatamente o que você passa. Sabe exatamente o que sua família passa no momento que alguém está doente. Ele sabe exatamente e visita você no seu leito, na sua solidão, no seu quarto. Quando está só você e Ele está com você. Ele não te desampara. Devemos lidar com as nossas dores e com nossas enfermidades, recorrendo àquele que de fato se compadece por nós. E Jesus nos chama para, assim como Ele, agirmos da mesma forma com o outro. Quantos estão sofrendo ainda hoje porque perderam alguém, porque tem alguém doente? Nós já falamos aqui sobre a vida do nosso irmão Juliano. Quantos já souberam da sua situação, mas ainda não oraram por ele? Ore pelo irmão, ore pela família, ore pelo seu amigo que tem passado por enfermidade, por luta. Se compadeça, estenda a mão, exerça a misericórdia com o próximo. Jesus nos chama para sermos misericordiosos, nos compadecer daqueles que sofrem. Jesus nos chama também para servi-lo. Aquele que se apiedou de nós, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que não apenas nasceu numa manjedoura, mas que viveu sem pecado algum, viveu de forma justa, viveu de forma reta, sem nenhum pecado, sem infringir nenhuma lei, mas ele foi carregado numa cruz, foi pregado numa cruz, derramou seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos o perdão dos pecados, a cura física, a cura espiritual. Ele não espera outra atitude de nós que não seja servi-lo. Ele quer que os seus discípulos, Ele quer que cada um de nós, cada um daqueles que foi alcançado por esse sacrifício, sejam servos, como a sogra de Pedro foi, que se levantou e serviu. Não espere. Não fique esquentando o banco de igreja, essa expressão bem famosa, né? Levante e sirva ao Senhor. Sirva ao próximo. Sirva a sua igreja. Sirva a sua família. Sirva a sua comunidade. Jesus nos chamou para servir. Seja servo desse Senhor maravilhoso. Ele nos chama nessa manhã para sermos consolados e confortados, apesar das nossas enfermidades. Não sei quantos aqui têm passado por luta na família com relação à enfermidade, a luto, a dor, a sofrimentos. Mas a palavra do Senhor Jesus aqui é que na cruz do Calvário, Ele carregou todas as nossas enfermidades. Ele curou tudo isso. E nós podemos viver aqui nesse mundo com essa esperança. Isso não quer dizer que não iremos mais passar por problemas, que não iremos mais passar por enfermidade, que o cristão é automaticamente imune à Covid, à gripe, à câncer. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por sofrimento, mas nós podemos passar por isso confiados de que isso não pode nos destruir, de que isso não pode nos separar do amor de Deus, de que isso não pode nos separar do nosso Salvador. Mas nós podemos passar por isso confiados de que um dia isso vai acabar.
A pandemia tem dia e hora para acabar. Os sofrimentos presentes têm hora e dia para acabar. E eles não se comparam àquilo que Ele preparou para nós. O sofrimento, a tribulação leve e momentânea que passamos hoje não se compara ao que está por vir. Nós podemos passar por isso com esperança, contentes, alegres, porque Ele já venceu isso por cada um de nós. E é por isso que nós precisamos correr para esse Cristo maravilhoso, nos entregar a esse Cristo maravilhoso, porque só tem esperança, certeza, no meio desse contexto de tanta enfermidade, de tanta doença nova que aparece cada dia, que se a gente ficar vendo noticiário, a gente endoida. Só tem esperança em Jesus Cristo. Só tem solução em Jesus Cristo. Que possamos correr para Jesus, nos refugiar debaixo do seu sangue, da sua cruz maravilhosa.